Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. O texto é um pouquinho longo, mas peço paciência a vocês. Mateus 6, de 25 a 34. Se quiser apenas ouvir, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Essa palavra é oportuna em tempos de ansiedades e das agonias pelas quais a maioria do povo de Deus tem vivido. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Te pedimos perdão pelas nossas negligências, especialmente na tua obra. Que o Senhor venha falar conosco no dia de hoje de um modo vivo, de um modo especial, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pela ação do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. A nossa pequena comunidade não tem atrativos outros, grandes equipes de louvor, isso, aquilo outro. Tudo que nós temos é o que verdadeiramente necessitamos, que é a palavra viva que procede da boca de Deus. Amém. Se a palavra não for atrativa, Senhor, nada mais deve ser. Fala conosco, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como o próprio texto fala já, sem precisar de muitas explicações, há uma necessidade muito grande do povo de Deus aprender a descansar nele. As agonias da vida, o corre-corre da vida, as ansiedades da vida, a única coisa ou as únicas coisas que ela pode provocar em nós não são as saídas que nós precisamos, mas doenças psicossomáticas. Nunca se viu tanta gente precisando de psiquiatras, sobretudo no meio do povo de Deus. E hoje eu gostaria de falar à igreja, e especialmente aquela que vejo no espelho todos os dias. O texto lido está no contexto do Sermão do Monte,
e nele o Senhor chama a atenção dos seus ouvintes à confiança que devem ter nele, independente das circunstâncias. O grande treino de Deus para a fé é crermos e esperarmos mesmo contra a esperança. Uma das coisas mais danosas que a gente tem visto acontecer no nosso tempo é a mensagem espalhada por determinados grupos ditos cristãos que focam apenas naquilo que é material. Quem disse que o cristão tem que ser rico? Eu conheci homens e mulheres de Deus que viviam pela fé, mas foram eles que me deram as maiores lições de fé da minha vida. Que creiamos naquele que foi enviado por Deus, Jesus, o Cristo de Deus. Precisamos ter sempre em mente o mal que a ansiedade provoca em nós. E não é lícito um servo de Deus viver desesperado, agoniado. Todos nós estamos passando por estreitos estreitíssimos. Em algumas situações, muitos de nós estamos iguaizinhos àquela história daquela música que diz que é de ladinho que eu te acho, porque só dá para passar de lado. Se for de frente você não passa, pela estreiteza desses caminhos que nós temos percorrido, pelas agonias que nós temos vivido, pelas perdas que nós temos passado. Mas o Senhor tem estado conosco. O Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, e isso apesar de nós. Não é porque nós somos bonzinhos, é porque o Senhor é Deus, misericordioso, compassivo, e tudo aquilo que Ele nos concede, concede apesar de nós. Repito, quantas doenças emocionais têm surgido a partir dessas ansiedades, inclusive com repercussão no corpo físico. Alguém já disse que ansiedade é excesso de futuro, e depressão é excesso de passado. E quando as duas se juntam, misericórdia, é uma tortura sem fim. E muitos de nós estamos atravessando momentos extremamente difíceis, repito. Quantos amados se encontram prisioneiros de situações como esta? Temos visto a luta de muitas organizações internacionais de saúde mental, contra esse mal que tem assolado a muitos, inclusive com desfechos trágicos. Eu queria que nós atentássemos agora para algumas orientações do Senhor, tiradas do texto. Primeira, o Senhor nos ordena, Ele ordena a não andarmos ansiosos, inquietos com o dia de amanhã. Na verdade, o dia que verdadeiramente temos é o hoje. O tempo é o agora de Deus. O amanhã talvez nem chegue para nós. O ontem não existe mais. O que temos de fato é o agora de Deus. E o versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí a pergunta que não quer calar: por que agimos de maneira semelhante àqueles que não conhecem ao Senhor? Que tipo de fé é essa que dizemos que professamos?
palavra de hoje é uma grande chamada a que você saia dessa sua letargia espiritual e você se volte para Deus e você creia naquilo que está escrito aqui. É sério demais. Creio que a preocupação ou ansiedade, até certo ponto, tem o seu lugar em nossas lutas diárias, como seres humanos limitados e sujeitos às fragilidades. Mas será que não temos exagerado na dose em nossas inquietações ao ponto de adoecer nosso corpo e a nossa mente? Antecipamos problemas que sequer aconteceram. E muitas vezes, por antecipar esses problemas, nós damos ao coisa ruim dicas de como ele se levantar contra nós. Preste atenção a isso. O infeliz do coisa ruim, ele nem tem poder criativo nem criador. Ele trabalha com o material que nós damos a ele, tirados dos porões, sobretudo dos porões da nossa incredulidade. Crer é também pensar. E eu tenho visto quanta gente sofrendo por causa da ansiedade fora de controle. E quando ela se estabelece dessa forma, ela vem como filha do medo, o grande vilão que nos atormenta desde sempre. E isso é tão sério que na palavra de Deus há 399 vezes, aliás, 366 vezes, eu já estou exagerando, a expressão não temas. E a recomendação do Senhor é para cada dia do ano, inclusive para o ano bissexto. E o Senhor está dizendo a cada um de nós hoje: não temas. E invariavelmente, quando nós encontramos essa expressão na palavra de Deus, ela vem sempre acompanhada de algo para completá-la. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esse eu te sustento com a minha mão direita fiel. Que creiamos naquele que por Deus foi enviado, Jesus. A ansiedade nos faz enxergar mal-assombros até naquilo que é o resultado do agir de Deus em resposta às nossas orações, naquilo que será transformado em bênçãos, roubando o brilho das nossas vitórias. Nem sempre a resposta de oração que você espera, ela vem bem arrumadinha, bem certinha, do jeito que você pediu. Não, porque o Senhor lhe conhece. E muitas vezes é preciso que as bênçãos do Senhor, elas cheguem chegando, como se costuma dizer. Muitas vezes elas vêm, não de forma suave, mas vêm estilhaçando vidraças, porque o Senhor tentou falar de todas as formas e não prestamos atenção. Fazemos escolhas malditas o tempo inteiro e depois culpamos ao Senhor. No caminho das nossas vitórias, muitas vezes precisamos atravessar vales, desertos abrasadores. Encontramos gigantes descomunais para serem vencidos, dos quais o medo, repito, é sempre o maior deles. Ainda somos surpreendidos com muralhas a serem saltadas e exércitos para serem desbaratados. Mas não lutamos sozinhos. O Senhor é conosco. Amém. O maior canteiro do fruto do Espírito Santo chama-se relacionamento conjugal. Ouviram? E eu acho tremendo o Senhor pegar pessoas completamente diferentes, junta essas pessoas, e uma
se torna lixa da outra. E tem situações que aquela pessoa não é lixa não, é um esmeril, daquele que vem com toda velocidade. Então se deixe ministrar pelo Espírito de Deus através do seu cônjuge. Que não temamos, a vida é mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. A segunda orientação de Deus aqui, o Senhor ilustra seu cuidado para conosco nos versículos 26, 28, 26 e de 28 a 31. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Em primeiro lugar, ela me corta. Depois dessa espada que sai da minha boca, ela corta cada um de vocês. Todos nós temos uma área na nossa vida que precisa ser verdadeiramente entregue nas mãos do Senhor. E quando entregamos, precisamos aprender de antemão a dizer amém. Pare com essa história de dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer. Ele sabe. Porque antes que a palavra saia da sua boca, antes que a necessidade sua se manifeste, Ele conhece. Ele conhece os porões da nossa carnalidade. E é ali que Ele quer tratar com cada um de nós. E nesse ponto, nenhum de nós, incluindo a mim, nenhum de nós está pronto. Estamos todos em obras. Crente maduro, Deus escolhe. Doidinha para ficar madura, estou eu, para ir para casa. Em terceiro lugar, a ansiedade não muda ou acrescenta nada. O versículo 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa pergunta precisa reverberar na mente de cada um de vocês. Muitas das situações que estamos experimentando hoje são resultado de escolhas malditas feitas por nós. Então aguenta as consequências. É sabendo lidar com essas consequências que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. E eu repito, o Senhor usa as mais diferentes maneiras de nos ensinar lições preciosas. E deixa eu dar um conselho a você: é melhor cooperar. Se eu fosse você, eu cooperava. Dói menos. Os que conhecem ao Senhor, quarto lugar, é que se entregam. Aliás, os que não conhecem ao Senhor são esses que se entregam à ansiedade. Versículo 32 diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Em quinto lugar, o Senhor nos manda priorizá-lo e ao seu reino. O que necessitarmos nos será acrescentado. Versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como tem sido fácil as pessoas
deixarem de lado a palavra e a obra de Deus em função de seus interesses pessoais. Isso é sério demais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em sexto lugar, o amanhã ainda não chegou. Basta ao dia o seu próprio mal. E eu quero repetir algo que eu disse logo no início. O dia e o tempo que nós temos é hoje. É o agora de Deus. Eu não sei se vou amanhecer viva. Você não sabe se vai amanhecer vivo ou viva. Preste atenção ao hoje, ao agora de Deus. A demanda de hoje, clame por ela. Apresente sua demanda de hoje diante do Eterno e diga: Senhor, eu não sei lidar com isso, mas entrego nas tuas mãos e já vou dizendo amém para a tua resposta, seja ela qual for. Aprender a viver o agora de Deus é o grande desafio para seres humanos apressados, sobretudo no nosso tempo, que tudo precisa obedecer a uma velocidade absurda. Antecipar sofrimento ou ocupar-se previamente do que nem aconteceu, além de pecado, é perder de vista e deixar de desfrutar daquilo que Deus está fazendo hoje. É ainda perder de vista a perspectiva dos seus agires amanhã. E aí vou repetir pela 100ª vez. Pensando bem, o único dia que temos de fato é o hoje. O nosso tempo é o agora. O ontem já se foi. E o amanhã ainda nem chegou. E nem sabemos se chegará. Somos desafiados pelo Senhor a viver um dia de cada vez. É de degrau em degrau, é de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. Assim sigamos na força que só o Senhor supre, e a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Não é sem razão que há tantos textos bíblicos falando desse mal que tem nos assolado. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quais as lições que nós podemos tirar do texto de uma maneira muito direta e muito breve, que eu não gosto de conversa comprida? Fazendo só um parênteses, essa semana veio uma moça conversar comigo e disse que quando o sujeito não gosta de fava, fava no sujeito. Isso é um ditado que é muito usado em Águas Belas, na terra do meu marido. E essa moça, vocês não têm noção da quantidade de detalhe que tinha na história dela. Aí eu interrompi. Eu disse: olha, você está precisando de quê? De oração. Se você quer conversar e passar o dia todo conversando, você vai procurar um psicólogo. Agora vamos direto ao assunto. O ponto é esse. Vamos orar. Senhor, visita o coração dessa moça. Tem misericórdia daquilo que tem tirado o sono. Quem precisa saber é Jesus. Haja conversa comprida. Eu digo: Senhor, brincadeira tem hora. E principalmente nesse meu momento agora. Só a graça de Jesus. Está em pé, está aqui. Não ter deixado de fazer a obra de Deus nem um dia, isso é motivo de ação de graças, de glorificar o nome do Senhor. E por que eu
estou de pé e não parei de fazer a obra de Deus nem um dia pela minha força. Não. Na força do Senhor. Tem dia que a vontade que eu tenho é me esconder lá dentro. Mas aí eu me levanto e digo: Senhor, vem comigo. Quais as grandes lições do texto? Primeira, cuidado com a ansiedade. Ela é filha do medo e rouba o brilho das nossas vitórias. Segundo lugar, o dia real que temos é o hoje. O agora de Deus. Foque nele. Terceiro lugar, confiemos no que Deus está realizando ao nosso favor. Os altos e baixos desses agires fazem parte do treinamento de Deus na situação. Tudo que Ele quer, que confiemos. E que digamos amém para o jeito que Ele vai responder. De repente, esse rebuliço que está aí na sua vida é Deus trabalhando na situação, tirando aquelas coisas que precisam ser lançadas fora e operando de forma tremenda nessa situação que tem lhe incomodado. E quando Deus entende de fazer faxina, se eu fosse você, eu cooperava. Em quarto lugar, somos desafiados a viver, repito, agora de Deus, sobretudo em tempos de grandes demandas. Se nós parássemos aqui e pedíssemos que vocês testemunhassem, primeiro que eu não vou fazer isso de jeito nenhum, para perguntar a vocês qual era a dificuldade que vocês estão passando, a gente não saía daqui hoje, e a gente ia amanhecer o dia, que haja demanda, haja dificuldade, mas quem pode operar? O Senhor. E por último, mais uma vez, quero dizer a vocês: priorizemos Deus e seu reino, e a sua justiça nos será acrescentada. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.